duas vezes se aceitava ou não, porque é um filme muito eloquente, né? Em certo sentido, fala por si só. Será que eu tenho que dizer sobre um filme tão que expressa tanta coisa, tão emblemático sobre esse momento do Brasil? No primeiro momento me deu essa sensação. E, por outro lado, eu tinha 13 anos quando esse filme foi lançado, eu tinha 11 anos quando ele foi filmado, em 89, né? Que a gente tem 15 anos, né, que menciona. 15 anos de ditadura militar, 79. Um ano muito, né, crítico na nossa história. Tá? Então, entre 79 e 81, aconteceu muita coisa nesse país, dramática. E eu, ali, começando a ter consciência da vida, tinha 12, 13 anos, fui assistir esse filme. Eu não podia ir no cinema, porque tinha mulher nua, não podia ir no cinema, tinha que ter mais de 18 anos. Mas aí me lembro que depois de alguns 2, 3 anos saiu em vídeo. Então. E foi um filme muito marcante, né, no Brasil. Eu acho que desses filmes assim, que traziam uma crítica à situação econômica e social do Brasil, esse foi o filme de maior audiência. Porque tivemos outros filmes que faziam, tá, uma leitura crítica do período, mas que circulavam mais entre os intelectuais, entre a esquerda, né? Esse filme ganhou, extravasou os muros da intelectualidade, do meio universitário. Foi um filme que teve muito sucesso, né? Então, como eu tinha também muita relação afetiva com esse filme, também fiquei um pé atrás, tenho dificuldade de analisar, né? Pensar sobre esse filme. Eu estava muito envolvido nesse momento. E, além disso, eu morava nessa região. Pelo que parece, o filme se dá na fronteira de São Paulo com o ABC, Diadema. Eu morava na transição de Santo Amaro e Diadema. Deve ser por ali, né? Eles não dão nenhuma pista. Então, é todo um contexto muito específico, muito particular. Então, vamos lá, mas acho assim, em primeiro lugar, é isso, é um filme muito emblemático, muito. E a começar também pelo seu elenco, né? É um filme de um elenco extraordinário. Talvez muitos de vocês, mais jovens, não tenham tido contato com esses autores, com esses atores, atrizes. O diretor do filme, o ator principal, o Jean Francisco Garnier, era um militante da esquerda do Brasil, já tinha feito essa peça em 58, ele interpretou o papel do Tião, né? Era mais jovem, fez o papel do Tião, do filho. Foi um militante da cultura, militante contra a ditadura, muito ativo, né? Fundou o Teatro de Arena, que era um movimento de São Paulo, que procurava levar o teatro para as ruas, né, questionar o regime autoritário. Então, assim, são pessoas muito emblemáticas dessa época. Muita gente da cultura, militantes do movimento de cultura, militantes da esquerda, né? A mulher dele é a Lélia Abramo, não sei se vocês conhecem a história da Lélia Abramo. Ela é parente da família Abramo, que foi muito também importante na intelectualidade na esquerda brasileira. Perseu Abramo, Cláudio Abramo, tem a Laís Abramo, que está no Ministério do Desenvolvimento, tem muita gente, uma família grande. A Lélia Abramo, ela é sobrinha neta, se não me engano, ou neta, de um anarquista italiano que organizou a greve de 1917 em São Paulo, né? Uma família de anarquistas, né? Uma militante muito ativa também. E está aí, né, compondo esse filme. Então, assim, o Milton Gonçalves era, né, o que é o Braulio, o filme, que morre, um militante do movimento negro. Ele é um dos principais, né, da cultura negra, um dos pioneiros do movimento negro no Brasil, né? Lá no começo dos anos 60, organizando a cultura popular
negra no Brasil. Depois ele veio ser deputado federal pelo MDB autêntico, na época que o MDB tinha lá, tinha orgulho de falar do MDB nessa época. A Beth Mendes, que é a Maria, né, que toma o soco na barriga e quase perde o filho, a Beth Mendes vai sair candidata pelo PT, né, é eleita deputada pelo PT em 82, federal, e depois vai ser deputada constituinte. Mas no meio do caminho ela vai ser, inclusive, expulsa do PT, porque em 1985 ela vota pela eleição indireta no Congresso Nacional. Ela vota pelo Tancredo e não pela eleição direta. Então, são personagens que tiveram, esses atores, foram personagens muito ricos da história do Brasil nessa transição do fim da ditadura para a democracia. Todos muito atuantes, e outros mais. Até pessoas que aparecem meio que secundariamente, fazendo papéis marginais ali, por exemplo, o policial que dá os tocos na barriga dela é o Nelson Xavier, um baita um ator também, atuante na esquerda. O irmãozinho dela lá, o molequinho que está no Bier, acho que é Bier, é o Pichote, é o cara que ganhou o prêmio do filme Pichote, com tudo bem. Então, assim, é um baita, não é? Muita gente que estava na crista da onda, estava na militância, né? Muito aguerrida, é muito interessante esse filme. A música do Adoniran Barbosa, a direção musical do Radamés Inhatali, quer dizer, realmente um filmaço. Enfim, ele diz muito do Brasil nessa transição, né? Queria falar um pouco brevemente sobre isso. 79 né, os estertores do projeto desenvolvimentista. O filme está acontecendo provavelmente enquanto o Paul Krugman está... O Krugman não. Krugman? Não, Paul Volcker está subindo a taxa de juros do FED, né? Está tendo segunda crise do petróleo, os preços no Brasil estavam alcançando, né, pela primeira vez os 3 dígitos. Em 1980 bateria uns 100% pela primeira vez na história do Brasil. Então, isso significava, por exemplo, que a vida dos trabalhadores, como não tinha reajuste de salário, né, suficientemente, não tempo suficiente para recuperar, as perdas salariais eram muito fortes. Era o momento da carestia que se falava, né, uma pobreza, uma redução do poder de compra da classe trabalhadora muito forte, né, e isso está expresso no filme, expressa isso. Só está a melhorar muito nos anos seguintes, 81, né, aí a primeira recessão brava da economia brasileira, fruto dessa crise. Por outro lado, do ponto de vista político, e o filme, de uma certa forma, traz todos esses elementos que estão presentes, do ponto de vista político, é a emergência, né, do PT. Esse filme serve quase como uma certidão de nascimento simbólica do PT. Tem muito a ver com a história do PT. Esses personagens todos estavam criando o PT. O PT é de 81, no mesmo ano que o filme é lançado. A Lélia Abramo, essa anarquista, foi... depois acho que ela até se tornou trotskista, estava no momento mais trotskista. Ela foi fundadora do PT, ao lado do Sérgio Buarque, da Apolônio de Carvalho, dos principais caras que estavam à frente do PT na sua fundação. Então, também é esse momento, é um momento de fim, de colapso do projeto desenvolvimentista, né, da industrialização autoritária dos militares, o ápice do segundo PND, e a emergência de novos personagens que entram em cena, né, como é o livro do Éder Saber, lançado em 79, no mesmo ano desse filme, né? Assim o título do livro, Novos... falando desse movimento operário, também das comunidades eclesiais de base, que emergem na política brasileira nesse momento, né? E vão fundar, então, o PT em 81, vão fundar o MST, se não me engano, em 83, 84, a CUT em 83, né? É um momento em que que essas forças, esses novos personagens, de fato, emergem na política brasileira. E a eleição de 82, que é logo depois desse filme, a primeira eleição para governador, deputado, senador, né, que o regime está na sua fase de transição lenta, segura, e mais lenta, segura, gradual.
82 já abriram para voto em governador, voto para senador, deputados, etc. E a esquerda cresce muito, não só o PT, que ainda estava muito engatinhando, mas o MDB era, naquele momento, uma espécie de partido ônibus, né, que abrigava muita gente, principalmente do PCB, do Partidão. Então, o filme traz, eu acho, né, muito bem, ele simboliza todos esses aspectos, né? E traz também a semente do mal, né? Claro, ele claramente expressa no personagem do Tião, né? Que é o individualismo ali no seu berço, nascendo, né? A tensão com o pai, né? Revela ali as origens do individualismo nascente. Tem algumas frases do filme que eu acho que são muito emblemáticas disso. Aquele traíra, o cara que entrega, amigo dele, que fala para ele entregar os nomes e tal, ele fala uma frase que é de uma propaganda que tinha na televisão na época, uma propaganda de cigarro. Não sei se vocês perceberam, alguém sabe qual frase foi? O cara fala, é preciso levar vantagem em tudo. Essa foi uma frase que ficou muito famosa no Brasil. Era uma propaganda de cigarro, um cigarro chamado Vila Rica, e o Gerson, que era um cara gente boa pra caramba, campeão na Copa de 70, figura queridíssima, mas eu chamaram o Gerson para fazer essa propaganda, ele pegava a embalagem de cigarro e falava, é preciso levar vantagem de tudo nessa vida, né? E isso ficou muito famoso, né? Que canalha, que merda é essa? Como assim? Na saída da ditadura você tem que dizer que tem que levar vantagem? A lei de Gerson. A lei de Gerson, isso, exatamente. E o cara está no filme, eu acho que está diretamente relacionado a isso, né? Não foi sem querer. É interessante, é emblemático. No final também, o Richelli, né, o Tião, também fala, eu vou vencer essa parada. E acho que também é uma premonição ali, que o filme semeia, né? Num certo sentido, ele venceu, né? O Brasil de hoje está muito mais para o Tião do que para o Otávio, né? Então, e o filme está nesse momento de grande reflexão. Por isso tão emblemático. Acho que ele registra muito bem isso. Nem, como eu disse, ele é quase que fala por si mesmo, muito claro, ele é capaz de expressar esse momento, né? Enfim, entendeu? Acho que algumas questões também que aparecem no filme, né? Uma violência que era muito diferente, a violência de bandido dando tiro na rua, né? Hoje, a violência com o PCC é uma violência organizada e para grandes, né, diferentes. Eu me lembro, nessa época eu acordava de manhã, ia para a escola, botava o radinho, todo mundo ouvia mesmo os canais, isso era uma coisa interessante, não era esse mundo de vocês que tem a internet, cada um está numa onda, todo mundo ouvia as mesmas coisas, eu ouvia Jovem Pan, da rádio que tinha para ouvir. E de manhã, o cara, às 6h30 da manhã, ele falava a lista de pessoas que tinham sido assassinadas à noite. E era impressionante, assim, era assim, 18 pessoas morreram. O cara fala, lá no bar, não sei de onde, não sei, total 18 pessoas nessa madrugada. Ontem, 27. Era nesse nível, todos os dias. Morria muita gente assassinada, igual acontece no filme. Na minha escola, eu me lembro também nessa época, eu morava ali, mataram o vigia na porta da escola com a gente entrando na escola. Pá, 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 pá. Era assim, né? Era uma violência brutal. A polícia matava, continuava matando, mas matava sem pudor. Era ditadura, por exemplo, o governador de São Paulo era o Maluf. Então era um contexto muito violento. E o filme, de alguma maneira, também traz isso, né? Mas, enfim, então o filme traz todas essas contradições da história brasileira. Eu acho que nenhum filme revela as contradições, não. Certamente outros também revelam. Por exemplo, eu mencionava lá, o Homem que Virou Suco, também é um filme da mesma época, também com o mesmo tipo de problemática, revela. Mas é um filme que carrega todas essas contradições e esse momento de inflexão da história brasileira. Então, acho que é muito interessante de rever, né? Já vi muitas vezes. Esse filme marcou tanto que eu, quando estava saindo daqui, estava no mestrado, então, comecei a escrever para Caros Amigos, uma revista de esquerda que tinha, acabou.
E eu escrevi um artigo que se chamava Eles Usam Black Tie. Falando o que eu escrevi no artigo? Era o Palocci. O Palocci, que vem do partido, que nasceu com... trotskista, que nasceu com o partido, né, cujo maior emblema desse filme estava executando a política neoliberal e fazendo inveja no Paulo Guedes. Então, eu até escrevi isso. Eles usam black tie porque realmente a gente acabou, o peão venceu. Mas, enfim, eram essas as minhas provocações iniciais aí. Obrigado, Marcelo. Muito boa reflexão. E acho que a gente traz elementos muito interessantes para a gente refletir. Obviamente, eu também tenho, né, assisti muito esse filme, já debati, né, vários momentos, várias ocasiões desse filme. Mas eu queria pegar um elemento desse filme para dialogar com os outros filmes aqui do Cinecaust que a gente exibiu esse ano. Esse filme traz um diretor que vem do cinema novo, né, mas já é um filme que aquelas questões que a gente viu, por exemplo, da em trânsito, os fuzis, né, já não estão mais colocados. Esse é um elemento importante. E quais são as questões centrais do auge do cinema novo, vamos dizer assim, entre a primeira e a segunda fase do cinema novo, de filmes que a gente tratou aqui, né, esse ano? É a questão da Revolução Brasileira, né? O golpe de 64, a ditadura, toda a contra-revolução que o próprio Marcelo está trazendo para nós, foi enterrando essa questão nacional, né? Isso tem um impacto na classe trabalhadora, né? Eu acho que é interessante porque o filme é resultado de uma peça de teatro, como eu disse na abertura, de 1958, que capta uma outra classe trabalhadora em formação no Brasil. No momento de implantação da indústria pesada, até o golpe de 64, e ainda mais 5, 68. Que era uma classe trabalhadora que estava se autonomizando em relação ao Estado, né, do Getúlio. Praticamente você não tinha liberdade, né, sindical, Estado novo, e ela estava se autonomizando desde 45. Né? Você pega a greve de 1953, uma greve imensa, que estabiliza o segundo Vargas. O João Goulart, que era o ministro do Trabalho, está 100% de aumento do salário mínimo. Né? Mas era uma greve de 300 mil, né, trabalhadores. Isso fortalece, inclusive, a oposição em São Paulo, do Jânio Quadros. Né? No Juscelino, de novo, você tem uma greve do dobro, né, de 600 mil. E a greve do João Goulart já passa de 1 milhão. Isso também tem correspondência com outro momento muito incipiente, mas que foi importante da história, né? O próprio Marcelo colocou isso, é a formação da classe trabalhadora lá atrás, antes do Vargas, com a famosa greve de 17. A greve de 17 também teve um caráter não só da classe trabalhadora, mas de colocar questões que iam além. Por isso que assustou muito a classe trabalhadora, aquela greve de 17. Né? Porque tinha um elemento anarquista, um elemento depois comunista muito forte. Né? Foi se desenvolvendo no Brasil. O próprio Getúlio falava muito, era do seu governo, principalmente do Estado Novo, nacionalizar a classe trabalhadora para tirar esses elementos internacionalistas que atrapalham, né? Como socialismo, como anarquismo. Pois bem, quando você chega ali na antessala do golpe de 64, você tem uma classe trabalhadora que não está discutindo só o salário médio real. Ela está discutindo a lei de remessa de lucro. Ela está discutindo a reforma tributária, o Estatuto do Trabalhador Rural, a reforma urbana, a reforma na educação. Então, como eu digo nas minhas aulas, eu acho equivocado dizer que as reformas são as reformas de base. As reformas são da base. E vão pressionar, inclusive, um governo como o João Goulart, né? E, principalmente o Congresso. O golpe de 64 é para matar ainda na gestação o ideal que estava em gestação muito muito incipiente, é verdade. Não era como em Cuba, não era como foi no Chile, mas era da Revolução Nacional.
em torno de uma questão nacional. Pois bem, a contra-revolução e o próprio desenvolvimento das forças produtivas, da industrialização, do desenvolvimento, continuaram com a ditadura, né? Também afetaram as relações de produção e afetaram a própria formação de uma nova classe trabalhadora e de um novo sindicalismo, que vai dar origem, como o Marcelo disse, ao Partido dos Trabalhadores. Qual que é o elemento importante de reflexão do nosso debate que esse filme já não é mais, então, aquele filme que está dentro da discussão da Revolução Brasileira. Já é um filme que está enquadrado dentro desse novo que o Marcelo está falando. O que é o novo? É a pureza da classe trabalhadora. Por isso que tem vários elementos trotskistas, né? Além, claro, da Igreja Católica progressista, da libertação na formação do PT, da CUT, porque havia uma crença na pureza da classe trabalhadora, que remete a um debate na historiografia muito interessante entre o Althusser, né, e o Thompson, né? É um debate clássico da historiografia em relação à classe trabalhadora. Né? Como que se pensa o indivíduo na classe? A classe não é só uma estrutura, uma dinâmica que você pode pensar a partir do Capital do Marx. Né? Tem que ser pensada dentro dessa tensão, e o filme é impressionante, né? Mostra essa intenção do indivíduo. Né? Bom, quando você transpõe essa questão, que já é complexa para entender a Europa, quando você transpõe para o Brasil, aí a complexidade aumenta ainda mais. Aumenta mais por quê? E aí eu volto na aula que a gente teve ontem com o Florestan Fernandes, de férias de pós-graduação dele, alguns aqui estavam, o Sinésio sabe também, Cris, alguém, né? Porque o Florestan está... Né? Qual é o nome? Esqueci o nome. André. O André. André também. A coisa foi quente ontem, foi sério, né, André? Porque como que forma essa classe trabalhadora num país de origem colonial? Essa é a questão. Um país egresso da escravidão. E o filme traz esses elementos. Por quê? Você vê a presença dos afrodescendentes, quem mais morre no filme é afrodescendente. Quem está, inclusive, circunscrito para morrer e para ser preso, né, é o afrodescendente. Então tem uma conexão com o nosso passado, com a nossa origem escravocrata. E tem um elemento importante que o Florestan Fernandes coloca, que é o seguinte: a classe trabalhadora no Brasil se vê como privilegiada em relação àqueles que não conseguem se inserir. O Tião expressa um pouco isso. Eu quero me dar bem na vida. Quero, como diz o Raul Seixas, quero dar pouco aos macacos. O Corcel, 72, 73, né? O Gonzaguinha tem uma música também, né? Que é essa questão. A diferenciação que o Florestan Fernandes faz da classe trabalhadora constituída no capitalismo de Manchester é justamente essa. Estou puxando a coisa da aula de ontem. Se você ganha um salário, 2 salários, você sente privilegiado, você sente desenvolvimentista. Esse é o problema. Como que dá, então, a dinâmica de luta de classe? Aí você olha, outro que morreu. Geralmente, esse é o tipo de trabalhador que está na construção civil, que é o nordestino. O nordestino não consegue inserir também no mercado de trabalho, né? Operário, industrial. Quem que opera o torno mais complexo? Descendente italiano. Então, tem um elemento da presença europeia no branqueamento da classe trabalhadora, que é uma questão desde a transição da economia cafeeira. Né? E, do ponto de vista político, há uma crítica, por exemplo, ao partidão. O próprio PT fazia o partidão. PCB. Há uma crítica ao larguismo. Hoje se coloca o Lula como herdeiro do Vargas, mas é curioso, porque a origem está numa crítica, daí tem toda a teoria do populismo, do reforma, né? Daí tem esses elementos trotskistas, onde a aposta é na pureza da classe trabalhadora. Que, em certo sentido, essa aposta também está no Marx, hein? Esse passagem. Só que quando você traz essa questão para a particularidade da formação histórica brasileira, é um problema, porque
Isso se transformou nos anos 80 na força política de esquerda mais importante que nós tivemos. O PT, a CUT, depois o MST, outros movimentos conseguiam parar o Brasil, né, nos anos 80. O Lula, em 89, iria ganhar dentro dessa força. Eu acho até que ganhou. Né? Que era o resultado dessa força. O PT se converte nos partidos mais importantes, não só da América Latina, de esquerda, do mundo. Né? Pois bem, essa aposta que abriu mão, de algum modo, daquela temática, daquela discussão da Revolução Brasileira, também teve um preço. Né? O preço estou pagando agora. Inclusive, o Lula é o atual presidente. O Lula é resultado de um outro filme belíssimo, que mostra, mais especificamente, a figura importante do Lula como líder. Então, o próprio Richard, o ABC da Guerra. 79. Belíssimo. Né? Então, veja como é importante esse filme, como é importante essa questão, porque volta a nossa discussão do Terra, né? Qual que é o sujeito? A metamorfose. Aqui estava nascendo um sujeito. Novo sujeito. Mas esse sujeito é diferente daquele trabalhador do sindicalismo de antes do golpe de 64. E os próprios filmes do cinema novo refletem essa diferença. Né? Enfim, eu quero ficar também falando muito. Vamos abrir aqui para a reflexão coletiva, para o debate. Vamos ouvi-los. É assim. Pode ir. Quer chegar. Vem. Um pouquinho. Sério? Acho que eu vou colocar. Então, minha pergunta vai para a questão do individualismo, né? Que a gente chama e se volta muito para os interesses dele e acaba não aderindo ao governo, tem ainda mais. Aí o professor Marcelo mencionou dessa questão do individualismo e eu fiquei pensando sobre como a gente pode pensar, né? Categorizar esse individualismo. Esse individualismo ele surge, como o professor Fábio falou, de uma certa diferenciação que a classe médica e a classe trabalhadora sente, né? Assim, uma diferenciação dentro dela mesmo, né? O Jessé Souza, ele faz uma análise até mais aprofundada, né? Nesse sentido, ele dá um projeto bacana, em continuidade ao coesão, porque ele fala que existe uma ralé brasileira, né? E uma classe trabalhadora, ela se sente, né? De forma justificada, né? Muito mais privilegiada, né? Que impede, né, esse projeto que é revolucionário. Então, esse individualismo, ele passa por aí, ou existe também outros componentes também que a gente pode pensar esse individualismo? E nós estamos refletindo a obra do artista, que é o Richard. Também não tem resposta. Não somos nós que fizemos filme. Não vai responder nada, para construir como. Bora, gente. Começa assim, todo mundo tímido, depois. Eu faço só uma observação, só uma pergunta. A gente tem visto que agora surgiram novos filmes, né, sobre a ditadura militar. O último foi o Ainda Estou Aqui, aquele rapaz lá do canal, esqueci o nome dele, Walter Salles. Uma coisa que me chamou a atenção naquele filme, e não só nele, em outros também,
que acho que vai perder um pouco o nexo da história da ditadura militar. E eu fui assistir esse filme com minha namorada, inclusive, né? E a impressão que dá é que não dá para entender por que aquilo aconteceu. Os motivos do golpe militar, por exemplo. Se você pega, aparentemente, a crítica da ditadura militar dentro desses novos filmes que vão lançando, ele vai perdendo uma questão social e vai ficando uma coisa mais solta. A ditadura militar parece que se tornou uma coisa ruim, porque ela reprimia artistas, torturava, só que é uma coisa que fica desconectada dos seus motivos sociais, dos motivos econômicos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme, que é a primeira vez que eu não assisto muitos filmes, né, mas a primeira vez que eu assisti um filme sobre a ditadura militar, e ela tocou na questão do arroxo salarial. Eu acho que um dos motivos disso foi que o filme colocou a lente do filme sobre a perspectiva dessa classe operária. Acho que quando o filme ele sai da perspectiva do intelectual da universidade, ou então da classe média alta que foi reprimida, acho que ele consegue trazer novos horizontes para a gente poder enxergar as causas da ditadura militar. Então, só comentários sobre o interessante é quando a gente muda a perspectiva de quem a gente está assistindo. Eu vou. Você fala que também tem alguns filmes que dá pra gente. Que mostra bem a questão política do que é o golpe da ditadura. Um deles já passou aqui no ano passado, antes da divulgação negócio, que é o Cabra Marcado para Morrer. Acho que daria pra gente ver de novo esse filme ainda. Só que eu também queria falar muito do Homem que Virou o Sul, porque, diferente desse filme, do Eles Vão Black, a gente acompanhou um trabalhador nordestino. Então ele não trabalha na fábrica. Ele vai mostrando o que acontece com ele. Que, assim, a trama do Homem que Virou o Sul começa porque esse cara ele foi acusado de matar o patrão dele. Só que ele não fez isso, ele estava fugindo. E a gente vai vendo vários trabalhos que ele vai passando na construção, mostra ele trabalhando na construção do metrô, em obras de prédios. Mas só algumas indicações, eu acho, de filmes que daria para a gente pensar não só o que foi a questão econômica que a ditadura fez, mas também como que vivia a classe trabalhadora, o que era formada a classe trabalhadora da ditadura. Não, só fazendo uma contribuição também, que eu acho que esse filme traz muito isso, assim, né? A questão do sujeito dentro da sua classe. E aí, para pensar como parece que, de certa maneira, a história da nossa classe, pelo menos da década de 80 para cá, não quero falar essas palavras, mas são as palavras que vêm na cabeça. Parece uma eterna teimosia, assim, né? É uma teimosia, porque a gente sempre está procurando aparatos ideológicos para poder achar que as condições, que a condição do Brasil não se aplica para a gente enquanto trabalhador. Então, eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que talvez dá para fazer um paralelo, assim, eu pensando, hoje está um pouco em queda, mas o que a gente teve há uns 10 anos atrás, que foi a crise dos coaches, assim. Então, assim, olha, tá tudo indo pro buraco, tá tendo recessão, sei lá o quê, mas, olha, se você fizer essa cartilha mágica aqui, você vai sobreviver e os outros vão morrer, mas você vai sobreviver, entendeu? Porque você seguiu a cartilha mágica. Assim. Então, eu acho que esse papel ideológico, né, esse véu ideológico, ele é muito poderoso, assim. E aí você pega, por exemplo, esse filme, a questão do filho dele, né, como ele já denuncia isso, o que você traz como cigarro, por exemplo, lá com a Edith Gerson, né. Então, assim, como existe também aparelhos de dominação, assim, que são muito efetivos, né? Que, assim, fazem 40 anos e a gente sempre está... a sensação que dá, né? Assim, eu sou novo, é que parece que esses aparelhos são cada vez mais arrojados e cada vez mais conseguindo fazer as suas funções, assim. Então, parece que a capacidade deles de a gente hoje se resignar e fechar os olhos para as nossas questões, parece que
Parece que vem piorando, assim, né, esses aparelhos, assim. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que esse filme, ele marca muito isso, assim, pra mim, né, tipo, essa nossa capacidade de abstrair nossos problemas e falar, não, eu sou especial, eu faço diferente, assim. Quem você já tinha assistido? Eu assisti o debate. Debate. É. Só de cara. Fazendo uma comparação técnica das questões do Tectai, eu acho que um elemento que não está presente no Economics do Tectai, como foi retratado, né, em Tectrans, é a manifestação do externo, né? Como que o externo está participando da realidade social. Eu queria, se possível, até peguei no final de ontem, você falasse, por favor, essa classe trabalhadora ali, sindicalizada, formalizada, do ABC, representava mais ou menos quantos por cento, né, da população trabalhadora brasileira, e como que você entende que as outras frações, né, informal, ou que o Florestan coloca, né, a fração não integrada, e as relações que isso tem com o nível dos salários, como você entende assim, esse debate. Então, preciso colocar nesse ponto. Obrigado. Já sim? Bom, vamos lá, algumas questões desse. Sobre individualismo, né? Você estava falando. É difícil, né? O que fortalece, à medida que a história do Brasil foi avançando de 80 para cá, fortalece essa tendência à individualização. Claro, isso tem discussões em vários níveis, né? Desde o Foucault discutindo lá nos 70, o avanço do liberalismo, etc. Mas eu acho que no caso do Brasil, e acho que esse personagem retrata talvez mais isso do que qualquer coisa, ali em 79, retrata um projeto da ditadura militar, né? O caráter conservador da ditadura militar, né? A gente via no seminário interno, né, essa discussão do que foi, afinal, o golpe de 64, né? O que ele interrompeu? É muito difícil a gente saber discutir isso, porque tem que pensar num contrafactual que a gente não conhece, que é o que teria sido o Brasil se não tivesse sido o golpe. Mas eu tenho a impressão que a gente avançava no sentido de criar um tipo de sociedade, de sociabilidade e de integração, e talvez por isso que a ditadura deu o golpe, né? De integração, claro, com todos os problemas que sempre há no capitalismo, mas de integração das classes que estavam claramente excluídas até então do processo de desenvolvimento, elas vinham avançando. Como você fala, as reformas da base, quer dizer, elas vinham ganhando força política. E a ditadura interrompe isso e inaugura uma outra perspectiva das pessoas. A partir da ditadura, a vida se faz com você mesmo, né? Com um milagre econômico, com apoio do dinamismo econômico. E aí, por exemplo, né, durante a ditadura, houve, de fato, mobilidade social, né, essa característica muitas vezes é difícil de explicar, a gente não entende, né, quando fala sobre isso. Uma grande mobilidade social com grande desigualdade. Esse é um caldo perfeito para o individualismo. O cara fala, eu quero me diferenciar dos outros e tenho oportunidades, eu consigo aqui, se eu caguetar na greve, eu vou me beneficiar e não estou preocupado com o que vai acontecer com os outros. Eu acho que esse é um caldo de cultura que expressa muito o que foi a ditadura, inclusive as reformas educacionais que foram feitas na ditadura, como ela destruiu, né? A gente tinha um razoável escola pública de qualidade que avançava, né? Aqui em São Paulo tem um projeto estadual, aqui, que eu esqueço, da Nísia, tem um documentário sobre isso do Tony, todo velho. Mas tinha uma escola modelo em São Paulo, que era uma escola vocacional do estado de São Paulo aqui,
e, por exemplo, em Walter Palmar, eu sei que estudou nessa escola, e formou muita gente boa, que era uma escola estadual de baita qualidade. As pessoas faziam teatro, passavam o dia inteiro lá, era meio parecido com o que foi o CIEPS, né? Era aqui no estado de São Paulo. Tudo isso foi abortado pela ditadura. Né? Então, eu acho que esse individualismo é mais do que expressar uma tendência mais geral do capitalismo, do neoliberalismo. No caso brasileiro, é expressão muito clara da povo, que foi produzido, da destruição provocada pelo golpe. E, ao mesmo tempo, as oportunidades econômicas, ascensão apenas pela economia, é possível. Uma outra coisa que eu queria comentar, como de fato você fala sobre os filmes expressarem mais ou menos a ditadura, né? De fato, ainda estou aqui, é outra perspectiva, acho que o foco do filme nem é exatamente a ditadura é uma espécie de pano de fundo, é mais aquela família, uma espécie de uma história biográfica, tem o seu sentido, tem o seu lugar, mas são, de fato, objetivos muito diferentes. Mas o que eu acho que é interessante desse filme, eu não sou especialista em cinema, não sou estudioso de cinema, apenas gosto de filmes, mas me parece que é um filme que me lembra muito o realismo italiano, assim, no certo sentido. É uma fotografia, é uma cena, num determinado contexto social, sem muita, por exemplo, no cinema novo, parece que tinham elementos alegóricos, simbólicos, né, colocados no enredo, especialmente para provocar a reflexão. Aqui é uma coisa mais nua e crua. Né? Tá lá, o cara está atirando, essa cena é bem clara, está atirando o filho da puta lá, desculpa falar assim, o policial que está disfarçado lá, que dá o tiro, o crioulo, ele vai lá, tira do cara negro, atrás está escrito arroxo. É uma fotografia muito seca daquela época, né? Não tem isso. Você mencionou outros dois filmes que também acho que fazem uma trilogia. Eu também tenho esses três filmes na minha cabeça. Desnudos do Black Tie, O Cabra Marcado para Morrer e O Homem que Virou Suco. Eles são nesse começo dos anos 80, são anos 3, e ganharam corações imensas nessa época, sendo que Desnudos do Black Tie foram um filme. Até porque tinha toda essa turma, isso que é engraçado. Todos eles eram estrelas da Globo, estavam nas novelas. Tal. Falei da Lélia Abramo aqui, inclusive. Falei que ela era mulher, não, era a mulher é a mãe da moça, não é a mulher do Otávio, é a Fernanda Montenegro, claro. Mas, enfim. E sobre o mercado de trabalho, essa sua questão é fundamental no nosso debate sobre determinação de salário na economia brasileira, no nosso mercado de trabalho heterogêneo, complexo. Não vou aqui ficar no debate, mas assim, havia toda uma discussão que eu acho que, por exemplo, no Instituto de Economia, particularmente no lugar onde isso foi discutido de maneira muito rica, acho que a Conceição fazia essa discussão, o Paulo Renato fazia, esse núcleo capitalista, tipicamente capitalista, da indústria brasileira, nasce em São Paulo, esse que parece um filme, não, já falo outro aspecto, mas que está no filme, está no pano de fundo do filme, é onde você formava a elite da classe trabalhadora, que são esses caras, que é o Guarnieri, que é o Otávio, que é o Lula, que é quem eram os companheiros do Lula, o Djalma Bom, os caras que vieram do ABC, que era uma elite da classe trabalhadora. Então, do ponto de vista da formação política da classe trabalhadora, eles irradiavam para os demais sindicatos, para outras cidades do Brasil. Eles irradiavam essa cultura, traziam essa oxigenação, não sei se para o bem ou para o mal, mas era o novo sindicalismo, isso tinha um peso muito grande. E também, do ponto de vista econômico, na nossa discussão aqui da Unicamp, dos nossos mestres, Conceição, era a partir das relações entre capital e trabalho, e das precariedades de capital e trabalho, das desigualdades de capital e trabalho, nesse núcleo capitalista, que você determinava, em última instância, o padrão de remuneração na margem, na massa marginal, né? No circuito inferior, que fizemos um termo do Milton Santos. Né? Então, também do ponto de vista de remuneração, de padrão de contrato, de contrato mais precário, menos precário,
também havia essa mesma irradiação. Então, esse núcleo que acontecia ali tinha muita relevância no Brasil, mesmo que eu não sei agora te dar de cabeça quanto que significava em termos de percentual. Mas, simbolicamente, era muito importante, né? O país estava atento àquilo lá. E só um detalhezinho sobre essa questão da estrutura produtiva da época. É interessante, né? Que a fábrica Santa Marta, acho que alguém mencionou aquilo, é uma fábrica produtora de maçaneta de automóvel, né? Que é o nosso tripé, né, da estrutura, né, da nossa história de industrialização, é o pé manco, não é isso? A gente sempre fala isso. Vocês podem falar pé manco aí. O elo fraco na nossa estrutura produtiva, né? As nossas empresas nacionais, Santa Marta, produzindo lá uma coisinha vagabunda de girar a manivela na porta do Fusca. Autopeças, fornecedores de bens intermediários. É um detalhe também importante que aparece. Eu também acho boas essas questões de refletir. Daí é interessante, porque um elemento talvez menos presente hoje em dia, mas que era muito presente mesmo na ditadura, era a industrialização. O fundamento da industrialização durante a ditadura. E essa industrialização era a industrialização mais importante da América Latina. Então, você tinha uma classe trabalhadora sendo gestada dentro dessa industrialização. Quando o Marcelo diz do dinamismo, junto com a concentração de renda, né, no auge do milagre econômico, no segundo período, lugar, a capacidade que essa indústria tem de criar ocupações novas é imensa. Então, mesmo o sujeito que esteja no setor intermediário da pirâmide social, ou até aqueles que estejam na base, no caso, por exemplo, do trabalhador do construção civil, ou que está vindo da zona rural, imigrante, chegando aqui também para a construção civil, com outros postos, todos estão sendo tocados, né, nessa pirâmide. E, claro, quem está mais alto na pirâmide capta melhor essa renda. Se dá, a concentração de renda se dá por essas faixas, né? Quanto melhor localizado na pirâmide, você capta mais renda, ou seja, classe média para cima. Há uma diferença no contexto dos anos 80, no início. Então, a questão do arrojo, a questão da inflação, a questão do desemprego estrutural. Porque nos anos 80, essa indústria começa a patinar. E essa indústria, o que é a estagflação? Né, que é um tema de economia brasileira que eu estudo. É justamente uma economia que não tem mais condições de criar ocupações. Tem uma dinâmica não mais de mobilidade estrutural, mas de mobilidade circular. Quando chega nos anos 90, em diante, até os dias de hoje, a mobilidade deixa de ser circular, a mobilidade se torna regressiva, a destruição das ocupações. Né? Isso produz trabalhadoras, trabalhadores dentro de um outro contexto, que é o contexto da desindustrialização, da economia, né? Da destruição de postos de trabalho, que já vem da terceira revolução industrial, né? Da revolução eletrônica e do ajustamento do Brasil. Marcelo falou do neoliberalismo. Né? Então, isso tem uma implicação profunda. Isso rebate, inclusive, na própria organização desses trabalhadores, dos sindicatos, a capacidade de fazer greve, a capacidade de pressionar as instâncias políticas, que é o momento que ele está vivendo hoje, né, o sujeito. Então, essa é uma questão importante. Agora, o elemento que eu trago aqui, né, da Florestan Fernandes, da aula passada, é que essa dinâmica, ainda que se pareça semelhante à das economias centrais, né, que se tem um núcleo, a própria Conceição Tavares e Paulo Renato Poloni, mesmo assim ela está inserida
dentro das nossas heranças, que são heranças mercantis. O filme mostra isso. Né? Então, há esse problema, chamado subdesenvolvimento, que se expressa também nessa contradição. E parece que esse debate é importante para a gente entender hoje. Né? A gente não está transitando de uma economia fordista industrial para uma economia de serviço modernizada, né? Ocupações de alto nível. Não, a gente está transitando para a barbárie, precarização. Né? E as tecnologias, inclusive da modernidade, né? O Lucas falou do questão do controle. Eu tive essa discussão com o Bruno lá. Foi nessa aula, foi numa outra. Né? Eu falei, pô, mas desculpa aí citar você, mas as condições hoje então são propícias para uma revolução, para uma luta, porque você não tem nem indústria mais, você não tem condições de organizar essa casa trabalhadora, mas veja, ao mesmo tempo você tem um controle, inclusive tecnológico, que faz com que os trabalhadores se sintam, né, o tião, se sintam empresários, sim. Você falou do Foucault, né? A questão do Foucault, e também casa, é uma outra leitura possível, né? Dessa reflexão. Da Dor Laval. Esse neoliberalismo já produz um novo sujeito, não é o sujeito da industrialização, do fordismo. Né? Você coloca o Lula na história como líder sindical. É um sujeito cindível, um sujeito que se vê, eu vou usar um termo aqui do próprio Marx, subsumido dentro, ele não consegue se ver fora da dinâmica. Né? Isso nos traz grandes problemas, então, porque a gente não tem nem mais a luta sindical que possa gerar, fortalecer e criar um partido trabalhador. A gente não tem também mais uma discussão em torno da questão nacional e uma possível revolução brasileira. Mas nós temos aquilo que a Tati anunciou, são consumidores. Não temos mais sociedade. Também não temos mais uma sociedade positivista, a lá Vargas, a lá tenentismo. Pensava o ser social, né? Uma sociedade, de forma autoritária, mas pensava. É que eles vão ficar bravos comigo, mas é o pior dos mundos. Porque eu sou muito pessimista. Não, mas é ele que é pessimista ou o contexto? Estou fazendo um ponto. Se vocês discordarem do contexto, é melhor ainda para o debate. Né? Mas quando a gente discute o sujeito da história, claro, está pensando em quê? Está pensando nas pessoas oprimidas. Está pensando nesse povo brasileiro, como o Darcy Ribeiro. Quem que é esse povo brasileiro? Né? Essa população, seja operário ou não, seja imigrante ou não, seja quilombola ou não, né? Povos originários, né? Enfim, homossexuais, mulheres, né? Como o filme mostra também, né? Essas diferenças. Pois bem, o que unifica todo mundo hoje? Poderia unificar todo mundo que eu digo, historicamente segregado, né? Em torno de uma causa, de uma luta de transformação social. Né? Esse é o foco, trabalho. Mas que tipo de trabalho? É o trabalho pior possível hoje. E tende a piorar, por quê? A inteligência artificial agora, inclusive, ela vai fazer a classe, vou até usar o nome do filme, vai fazer a classe média virar suco. Não é só que a microeletrônica fez para essa classe trabalhadora, na época da Segunda Guerra. Vai fazer nós, classe média, professor, médico, né? Escolarinhos brancos. Escolarinhos brancos. É assustador. Bom, ao mesmo tempo, o que você tem? Você tem, em andamento, uma superestrutura que reflete essa estrutura, para ser bem ortodoxo em relação ao Marx. O que é a superestrutura? É uma sociedade de pessoas na idade de trabalhar que não cabem no sistema. Não tem lugar nisso. E num país como o Brasil é pior ainda. Né? Qual é a superestrutura então, que nos aguarda?
Que tipo de Estado, que tipo de polícia, que tipo de manipulação, né, que nasce nos nossos smartphones vai ocorrer? Termina. É isso mesmo. Né? Então, mas enfim, isso sabe. É engraçado essa inteligência artificial. No começo a gente achava que os primeiros trabalhos que desaparecessem eram os trabalhos manuais, repetitivos. E cada vez mais parece que esses que vão continuar em tipo de trabalho que usa pensar, utilizar mais o seu intelecto para fazer, parece que esses que vão desaparecer primeiro. Também tem uma outra coisa que eu estava discutindo com eles, quando a gente fez o Devala. O filme, ele parece ser muito italiano. Todos os personagens, tirando os personagens negros, todos parecem ser, de alguma forma, descendentes de italianos, alguma ligação com os italianos que vieram do Brasil. E o último ponto é que você falou como parece muito os filmes dessa época toda, né? Os do Baitai, também o Bichotti. O Bichotti, se não me engano, foi o Bichotti, o Hector Babin, ele se inspirou no filme da realismo italiano. Aquele que você já viu, A Vítima da Tormenta, que é uma criança que é pega porque acusaram ela de roubar uma bicicleta. E aí o filme se passa com ela nesse reformatório cheio de crianças e ela se envolvendo ali. Gente, quando ele era geográfico, esse cara foi assassinado. Sim. Pode falar sobre isso. Short um depois desse. Aí voltando nessa questão dos aparatos e onde a gente está indo e também tentar fazer uma ligação com a nossa cinematografia, eu acho que é muito isso, assim, né? Tipo, parece que a situação de controle está cada vez pior, a situação do trabalho está cada vez mais degradada e a gente não vê um movimento como a gente vê nesse filme. A gente não vê uma explosão sindical, é muito incipiente, assim, muito concentrado, né? Então, assim, porque eu acho que o que eu acho muito, sei lá, o que eu faço naturalmente, assim, quando eu vejo um filme desse, que para mim não tão histórico, é tentar comparar com o meu período como vi. E aí, tipo, você vê um monte de coisa acontecendo. Por exemplo, a gente teve uma operação no Rio de Janeiro há, sei lá, 3 semanas, fez a maior chacina da história do nosso país, assim, na Nova República, né? E aí, tipo, alguma coisa aconteceu. Ontem passaram um projeto que vai dar mais dinheiro para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sabe? Então, assim... E aí você vê, né, como parece que a ideia é se aprofundar dentro do controle cada vez mais, assim, né? E a nossa sensibilidade está até, de certa maneira, subjugada por isso. O que você falou, né, do filme do aqui. Aí você vê, o que ele fala, o ator falou, eu também tenho essa sensação, assim, apesar de eu gostar muito do filme, que parece que não tem mais uma discussão meio que um termo de economista aqui, mais macro das coisas. Parece que a gente não discute, tipo assim, o que foi a ditadura, a repressão política. Parece que para a gente conseguir discutir a ditadura hoje, a gente tem que falar de história de uma família, né? História privada. Exato. Não, e eu acho que é ainda pior, porque nesse filme, comparando com o Centro da Vibe, parece que essa esquerda desse filme, parece que se você for traçar ela nos tempos de hoje, na medida que ela não rompe, né, com aquele passado dela, colonial sobretudo, ela tem que necessariamente fazer a administração dessa barbárie. Então, ela antes estava se opondo à barbárie, mas cada vez mais ela tem que aceitar essa nova situação atual. E, por exemplo, da chacina, é sobre esse governo que pega a ideia do PT, que é hoje, que é o partido que ainda tem muita força dentro do Congresso, que elegeu o presidente, inclusive. Esse PT que nasceu desse filme é o PT que vai estar fazendo tá tendo que fazer a administração dessa barbárie. Uma coisa interessante para a gente ver como que vai se dando essa dinâmica de classes e como que, de alguma forma, a gente está ficando fraco em relação à resistência. A gente não consegue mais. A organização ela não existe mais, sindical sobretudo, né? Porque a questão da paga, por exemplo, como você falou que é Diadema, né? Eu sou de Diadema, eu sou de Diadema.
E assim, Guiadera é fábrica atrás de fábrica. Minha rua tem mais fábricas que casa, inclusive. E, assim, é uma fechando atrás da outra. Uma fechando atrás da outra. E aí você vai dar uma volta em São Paulo, você pega um ônibus, um trem, você vê aqueles trabalhadores, eles não usam mais o ônibus, o uniforme da empresa. É uma nova classe que nasce em setor de serviços, que é muito precarizado, os professores são professores plataformizados. Assim, essa nova conjuntura econômica, ela já vai desorganizando as nossas forças de atuação e, ao mesmo tempo, a questão do curso, por exemplo, vai obrigando a gente a fazer essa administração, essa barbárie. Cada vez mais parece que o dia ganhou, né? Cada vez mais a gente está Tanto que o Lucas falou do filme, para a gente falar de ditadura hoje, a gente tem que falar da família, tem que falar de a ditadura como um ser coletivo que é o Brasil. Eles são esses Brasis coletivos que vivem na ditadura. Tem que ser uma pessoa. É verdade. Virando a família. Mas é curioso que esse filme também. Não fala da ditadura assim, mas está muito claro o contexto. Mas acho que é diferente. Não, é diferente. Porque é de fora para dentro, não de dentro para fora. É. Acho que essa é a diferença dos preços que eu vi. Depois dele. É outra família também, é outra classe. Exato, não tem isso, né? Desde novo. Só desculpa, eu queria só falar brevemente, você falando dessa angústia, desse contexto cheio de coach, desculpa, fala aqui hoje. O problema da coesão social, eu acho que essa é uma questão que aparece. Tem uma tensão entre o pai que ainda aposta em movimentos que apelam em atividades, em viver a vida, buscando estratégias de ampliar a coesão, e o filho fala, isso é um bobo, você vai perder. Se tivesse prestado isso, ia falar para o cara, você é um loser. Eu queria só voltar um pouquinho no primeiro comentário que como é esse nome? Watts. Que eu achei bem legal, que é o seguinte, da importância da gente passar, discutir a ditadura, né, filmes da ditadura, para essa moçada que, na realidade, estava ali nascendo, sei lá, muito pequeno, né? Então, muito importante, tanto que eu aprendo com esses meninos da graduação que estão aqui no Cine Causa e que já, né, viram vários filmes e conseguem debater. Mas uma questão que eu achei muito legal, que ele colocou, e que foi tema de um artigo que até o Fábio colocou no Cine Causa, que é um artigo de um rapaz que chama Pablo Pamplona, que fez um artigo naquela revista Jacobina, né? Jacobina, que o título era muito além da classe média branca na oposição da ditadura, né? Que é exatamente, você tem uma narrativa em vários filmes sobre a ditadura, em que, na realidade, somente os artistas e os estudantes, né, os intelectuais da classe média branca, eram quem se rebelavam, ou se tinha uma resistência contra a ditadura. Né? Quer dizer, você tinha ali, você teve um primeiro momento que você tinha ali, sei lá, parlamento, sindicato, universidade, imprensa que fizeram, enfim, essa resistência, que foram desarticuladas uma a uma, né, por conta do AI-5, mas você tem, e aí você tem em 1970 que o filme retrata esses novos, né, sujeitos, novos movimentos sindicais, novo sindicalismo, né, mas nesse artigo ele destaca o seguinte: você tinha também povos indígenas que se rebelaram também contra a ditadura, quer dizer, não só como vítima, mas como resistentes, né? Nesse período contra os militares. Você tinha os movimentos dos eclesiais de base, que começaram ali em 60, mas que seguiram crescendo, né, na década de 70 nessa resistência, ou seja, então é muito próprio de uma interpretação racista, né, e colonialista do que foi
essa resistência elitista, e elitista sobretudo, né? Do que foi essa resistência brasileira dos povos, né, do movimento social contra a ditadura, ou seja, não se fala da luta dos negros, da luta dos pobres, da luta, né, dos indígenas, dos nordestinos contra essa ditadura. O que foi retratado num livro de Clóvis Moura, que chama Rebeliões da Zenzala, de 1959. Então, é importante a gente também destacar esses povos que se rebelaram não só contra a ditadura, mas contra o colonialismo, né? Eu acho bem importante assim, a fala do Adson, e importante da gente, um projeto como o Cinecal, de trazer talvez mostras aí temáticas e trazer mais filmes e mais interpretações, né, sobre a ditadura, e que mostra esse outro lado, né? Que não é só... Que, inclusive, essa visão que é só artista e branco e intelectuais da universidade que se rebelaram, é uma visão muito que a extrema-direita se apropriou, Jair Bolsonaro, para atacar as universidades. Né? São esses intelectuais. Então, eu acho que é importante também a gente se apoiar no cinema para a gente trazer debates como esse, e, sobretudo, para essa moçada, né, mais nova. E eu também, né, que eu também, apesar de eu ter uma idade um pouco maior do que eles, mas eu também conheço pouco, né? Quando estourou o golpe, tinha 10 anos, então eu acho super importante, né, debates como esse. E sobre atualmente... Né? Estourou o golpe, você tinha 10 anos, né? 64. Ah, não tinha nascido, verdade. Eu nasci 10 anos depois. Desculpa. Sobre atualmente, Manzano é meu orientador, gente. Me parece que a gente... Me parece não, acho que a gente está vivendo uma fragmentação completa da classe trabalhadora, né? Uma desmobilização que reforça... não há coesão nenhuma, e que reforça aí... que barra o nosso movimento de luta para sair dessa condição, né? De poucos trabalhos, de trabalhos poucos qualificados, dessa massa, né, de excluídos, e que o Fábio colocou em aula, que assim, não tem emprego para doutores, né? Tipo assim, ele citou ontem na aula que ele vai participar de uma banca que tem uma vaga para 80 doutores concorrendo, né? Que aí você vê esse retrato, ou seja, essa exclusão, ela não é só uma exclusão do trabalhador pobre, do trabalhador de 1 a 2 salários mínimos. Essa exclusão é nossa também. A facilidade social é isso. Exatamente. Essa exclusão também é nossa, né? Que a gente também está aqui, estamos aqui fazendo nossas graduações, mestrado, doutorado, sem ter nenhuma absoluta garantia de que vamos ser inseridos nesse mercado. Então, super importante a gente estar refletindo junto, né? O lado bom que dessa vez não é só na periferia. Na Europa, nos Estados Unidos, já não tem mais como todas essas contradições que antigamente existiam no capitalismo, eram embrulhadas e depositadas na América Latina. Acabou, não existe mais esse espaço na América Latina para se depositar essas contradições. A barbárie é absoluta agora. Tipo, você vê a classe trabalhadora na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, é barbárie total. Não é só mais na América Latina, não é só mais na África. No Ocidente. Exato. Que é outra discussão, né? Que aí talvez seja... E dele não convém com a gente, né? Talvez a gente esteja vivendo o capitalismo asiático. Você está buscando um trabalho no banco na China, Informal. No Oriente também tem algo. Também tem algo estranho, né? Tem altos índices de suicídio, né, de trabalhadores. Por conta, né, dessa exploração em muitas horas. Né? Você falou que como não é mais só o Brasil, a periferia do capitalismo, tem alguns autores dos Estados Unidos e da França estão falando que a brasilização do commodity global, cada vez mais o Brasil virou o país do futuro. Eu sempre falo, né? O carta, né, gente? Eu já consigo de primeiro, né?
A França e os Estados Unidos vão virar o Brasil. Essa aqui. Talvez a nossa. Acho que a gota de esperança que eles estão querendo, não sei, né? Talvez seja que eles pelo menos experimentaram um padrão de vida melhor que a gente. Que, embora que a gente, algumas camadas da população tenham experimentado tenha se aproveitado naquele boom da classe média, lá eles não estão acostumados com essa barbárie total. Aqui a gente por isso que a nossa classe trabalhadora é mais domesticada. E lá, quando eles, por exemplo, eles começaram a experimentar tudo que a gente já experimentou, assim, talvez a esperança seja que, como eles têm pelo menos eles sabem o que é uma vida boa, o que é a prosperidade econômica, que é você ser incluso na sociedade de consumo, talvez a nossa esperança seja que quando eles estejam vendo que eles estão perdendo isso, eles queiram resistir de alguma forma. A gente não tem resistência, talvez porque a gente já está acostumado com essa variável. Eu conectando com esse ponto, uma coisa que teve no Festival de Ideias recentemente é ideias de alternativas que tem a ver com renda básica universal e muito ligado com o uso de recursos. Eu acho que esse pode ser um caminho também, além da questão dos sindicatos de trabalho. E quanto ao filme, eu caí totalmente de paraquedas no meio do filme. Já peguei lá fora. Porque eu estava lá fora. Exatamente, foi bem assim. Mas eu acho curioso que, do ponto onde eu comecei a ver, eu achei o filme bastante desmoralizante em relação à greve, no sentido de que desmoralizante. Isso, porque o que passou foi um grupo relativamente pequeno e que iniciou uma greve que não era nem unânime entre eles, e que, quando a greve começa, muitos, talvez dá a entender, talvez a maioria, foi na greve, eles estavam querendo trabalhar, e não é claro que a greve conseguiu colocar violência e prejuízos às empresas, mas conseguiu colocar prejuízos para os trabalhadores, tanto por sofrer violência da polícia, quanto por sofrer violência entre eles. E botaram como, tipo, não só uma violência física, como também uma questão de intransigência, não sei se seria a palavra, mas divisões fortes que levam a expulsão para o de casa. Então, não sei, eu tive uma visão, essa foi a minha visão. Então, bom, e é isso, eu acho. Que eu fiquei ambivalente em relação a qualquer mensagem do filme, que qualquer visão de greve a partir dele. Que eu acho. É porque eu acho que tem essa questão também, né? A gente olha para trás, a gente tem a tendência a romantizar o que foi essa década, né? Porque hoje a gente está tão perdido que, vamos romantizar o passado, né? É pro nostálgico. É nostalgia. Então, eu acho que tem essa questão, né? Tipo, a gente olha para isso e o filme traz essas questões que é tipo, como mobilizar socialmente. Né? E a gente vê aquilo ali, tipo, porra, sei lá, vou fazer uma piada, uma provocação, assim, mas, tipo, porra, hoje eu queria ter a oportunidade de tomar um tiro, tá ligado? Eu digo assim, você senta hoje num lugar para conversar. Porque, tipo assim, se você toma um tiro nessa época, assim, você tem um tempo no final, né? Você toma um tiro hoje, eu vou ser esquecido, tá ligado? Eu vou ficar maluco, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, isso que você trouxe, assim. É a questão dessa capacidade de coesão da classe trabalhadora. Mas acabou, sabe? Tipo assim, acabou. E aí, eu acho que, voltando aqui, que eu estava falando antes da questão de como isso se mostra no cinema, que talvez se a gente conseguisse explorar isso, mas por motivos legais, né? Estamos ainda procurando licença e tal. Como o cinema hoje cada vez mais está nessa pegada que o Watson falou, tipo, para a gente falar de algum assunto, a gente tem que pegar algum elemento individual e fazer uma grande metáfora, sabe? Fazer uma grande alegoria, sabe? Para poder mostrar. Tipo, a gente não pode falar da ditadura, a gente tem que mostrar uma coisa para falar da ditadura. Aí pegando mais, tipo assim, o cinema blockbuster mesmo, de comercial, sabe? Então você pega a Disney, por exemplo. Tipo, cara, a nossa perspectiva de questão de emancipação social, discussão social, é o Pantera Negra, sabe? Não, a questão feminina virou o filme da Capitã Marvel.
E você fala assim, pô, mas caraca, Capitão Marvel é do exército americano, sabe? Existe algo mais reacionário que o exército americano. Então, assim, eu acho que isso é interessante, assim, como essa dimensão, aí tentando fazer ligação do filme com hoje, né? Da arte. Eu acho que hoje a gente precisa, eu acho que o projeto é importante também nesse aspecto, ter uma relação crítica com a nossa arte também, assim, né? O que a gente tem consumido, assim, o que a gente consegue consumir. Sabe? Então, sei lá, tem coisas que parece que é o embotamento da capacidade de interpretação e sensibilidade. É o embotamento da sensibilidade do ser humano. Entendeu? Não dá mais para poder ficar uma hora vendo filme, para gastar 15 minutos, tipo, bater na cabeça para ler um poema. O que você vai ler? Você vai ler tanto pessoa, sabe que você vai ler e você vai entender? Você não vai, você vai ter que ler umas 15 vezes. Olha, sério. Tipo assim, que eu falo de jeito engraçado, mas assim, é isso, né? Tipo, essa questão da coesão social, a gente não consegue achar nada que deixa a gente coeso. E é engraçado, você fala que você gosta desse filme, eu também gosto. Mas o que é bom pra você é melancólico pra mim. Porque, como eu falei, nem a oportunidade de tomar um tiro eu vou ter. Talvez eu tenha opção dos livros. Exato. Não precisa ser um bom analista do filme. Não, exato. Vai nesse lugar. Não, mas acho que não tem razão da Só série. uma causa, né? Geral. Hoje em dia está tudo fragmentado em você que as causas, Exato. né? Esvaziado também. Esvaziado, né? E qual é a causa de não ter causa? Qual é a causa da fragmentação? É alienação pelo trabalho. E a alienação pelo consumo. No consumo? Gente, vamos voltar ao falando uma contra-revolução permanente. Exato. E a contra-revolução vai mudando a sua cara. Ela vai se modernizando. O Lucas está falando aqui, quase uma agonia, mas é a nossa agonia também. Entre nós lá nos seminários internos, essa agonia, sujeito da coesão, por quê? Porque a contra-revolução fez o seu trabalho. E a contra-revolução não é a contra-revolução brasileira, é a contra-revolução mundial. De onde vem a fragmentação? De onde vem a implosão e a impossibilidade de discutir classe, luta de classe, revolução, exploração do trabalho? De onde veio isso? Vocês pegam o movimento negro nos Estados Unidos antes do Nixon, a questão central que articulava o movimento negro era a luta de classe, a revolução contra o capital. Não era a questão se diz, da reparação histórica, a questão era da transformação histórica. Esse é o ponto. Então, onde se discute a questão racial, a questão de gênero, a questão não sei do quê, mas está articulada dentro da dinâmica anticapitalista. Esse é o ponto. Então, isso nos coloca um problema que é o capital cada vez mais centralizado, o capital cada vez mais fundos de investimentos trilionários. Agora você conta trilionário, não é mais bilionário. Cada vez mais centralizado. E a outra parte do sistema? Cada vez mais fragmentada. Você vai ver com esse papo anacrônico de luta de classe, de exploração do trabalho, isso não existe mais. No caso brasileiro, tem uma questão que se plasma, essa que é pior ainda, que é a questão da conciliação. Se o momento é tão agoniante, se o momento é de barbárie, ou de gestão da barbárie, não tem que pôr o dedo na ferida. Qual que é o dedo na ferida? O legado colonial nos traz, historicamente, uma questão de conciliação, que a gente nunca... Toda vez que chega próximo, a saída é a conciliação. Então, pena que o Bruno saiu. O Bruno falou da questão externa, vamos falar. Capital internacional, imperialismo. O que condicionava essa indústria? Qual que era o setor mais dinâmico dessa indústria? É aquele ser da terra em trânsito, não parece, mas está em toda a relação. É a empresa estrangeira. Está articulada com a política externa dos Estados Unidos, isso que aquilo. Olha que interessante. 2002, o Lula, prestes a assumir a presidência, ele vai se reunir na Faria Lima, com um empresário que é o graneiro.
Álvaro Garneiro, de Campinas. Campinas, que foi presidente da Volkswagen, atenção. E reuniu no hotel na Faria Lima, o Garneiro com outros banqueiros empresários foram de carro. O Lula, eu já disse, eu não sei mais quem, chegou de helicóptero. Palocci, chegou de helicóptero. Os caras olharam aquilo lá e falaram, Falaram assim, eles usam black tie. eles usam black tie. A classe operária chegou para aí. Hoje é black tie. Hã? O que saiu dali? Não é a carta ao povo brasileiro, é a carta contra o povo brasileiro. Hã? Todo respeito com a militância dos trabalhadores, a importância histórica do PT, mas quando você fala a gestão da barbárie, veja, olha o contexto que isso foi parido. E está aí agora o resultado. Então, se nós tínhamos uma mobilização, se nós tínhamos uma base, uma discussão, uma coesão, hoje não temos mais. Então, esse é o problema da conciliação de classes, que é um problema também sindical, porque hoje não temos nem condição de barganhar. Essa que é a verdade, né, Marcelo? Você que é um estudioso do tema. Para você barganhar o seu oponente, ele precisa ter medo de você. Um sujeito todo fragmentado, todo controlado, achando que é empresário de si mesmo, que ameaça que esse sujeito tem ao capital, para poder daí tirar uma concessão, uma reforma. Tem uma frase no filme que fala isso. A empresa tem que temer. Mas é questão básica da negociação sindical. Se o operante não tiver medo, você vai negociar o quê? Em toda a greve é assim, né? Então... o Chico Milani, né? Isso. Que é o Jacobino. Inclusive, ele era um militante comunista ferrenho. Exatamente. Até o final da vida. Ele morreu sempre. E tinha um personagem não sei o que falava a controvérsia. Muito bom a história. E nesse diagnóstico, o pessoal colocou também da questão da forma como a ditadura é tratada no Suíça, eu acho que também tem uma questão de que a ditadura também tem seu uma forma de interpretar. Né? Porque agora a ditadura só é tratada como democracia em abstrato, né? E ditadura. Ditadura é o quê? É que ele reprime os estudantes, reprime a classe média, reprime. Não entra não entra na questão. O que a ditadura foi estabelecida? Né? O que ela em si estava tentando destruir? Era a construção de uma nação. Né? Esse processo de construção nacional está sendo destruído e que também não é retratado. Né? Os elementos que buscavam ser integrados dentro dessa sociedade, dessa nação, que não eram integrados, não são retratados. Eles sequer sobreviveram. O filme acho que é bem emblemático nesse sentido. Não tem quase nenhum dirigente negro. O único dirigente negro morre. E é quem sobrevive, né? Um dos pais de família fala: eu vou continuar fazendo greve, porque eles precisam de mim. Apesar disso, eles precisam de mim, eu vou continuar fazendo greve. Não era o mesmo caso do dirigente negro, né? Que era possível ser morto e ser colocado para fora, né? E acho que você falou da chacina, acho que isso toca muito bem também o que é a chacina do Rio de Janeiro. Né? É um núcleo de trabalhadores que não importa se você vai entrar ali dentro atirando. Que a população, inclusive, vai aceitar, falar, não, é uma luta entre a polícia e os bandidos, né? Na verdade, os capitães do mato, né? Uma parte da polícia é composta por negros, os capitães do mato por a população geral, os negros em geral que não se inseriram nesse sistema também, né? Uma fração que se inseriu no sistema que agora luta com a fração que ele está inserida. Né? Cada vez mais aquele debate sobre... A gente até teve sobre a Revolução Brasileira. Aquele debate morre dentro do campo da esquerda. Acabou. Hoje em dia ninguém se discute isso. Você entra no movimento estudantil, você procurar esse tipo de... As pessoas nem sabem mais o que é. Fica uma coisa muito abstrata. Você entra numa organização estudante, a luta é em torno do quê? Tipo, a gente precisa melhorar isso, mas um pouquinho daquilo, a gente quer... Tudo está fragmentado e não tem uma unidade em torno daquilo. E às vezes, quando tem a unidade, é a unidade pela administração da barbárie. A unidade para legitimar o que está vindo. E isso até nos ambientes mais buscados.
Na universidade deveria voltar esse debate parece que ele é cada vez mais enterrado. Algumas poucas existências. Cara, pessimismo, mas otimismo. Eu diria que é parecido com. Não, se você for ver num sentido mais marxista, vai dizer que a ideologia dominante. Até país europeu. Tipo, eles tratam o nazismo como se fosse 10 pessoas que tiveram uma ideia maluca e foram derrotados. No dia seguinte que a Alemanha se rendeu, acabou, tá todo mundo perdoado, acontece. A revolução, quer dizer, o golpe dos militares é tratado perfeito. Eles ganharam a disputa ideológica, eles mataram todo mundo que eles achavam que era radical demais, deixaram vivo até parte desses movimentos, não PT, essas coisas, né? Tipo, não toda, tem as linhas da ditadura, mas você vai ver a linha mais iluminada, vou deixar esses caras vivos que dá para negociar. É um negócio assim, que se for ver em termos gramscianos, o negócio da administração da barbárie é transformar que a pequena política é vista como uma grande política na sociedade, né? Tipo, nenhuma questão fundamental pode ser discutida, você só pode discutir assuntos pequenos. Acaba que é essa visão que ganha, não tem muito o que dizer. Tipo, você está vendo o orçamento do ano que vem, no melhor caso. Nunca vai fechar, porque tem que ter um orçamento fechado desse jeito. Quer mais pipoca? Não, tô bem. Mas é isso, só um comentário a respeito do filme lá que realmente virou suco, pensando agora, contrastando esses dois filmes, é interessante o que você falou. Chama a atenção, porque tem o lugar dos nordestinos no filme, dos classe operária nordestina e a classe operária imigrante europeu. Esse filme está muito mais atento à realidade do imigrante europeu, do italiano. O homem que virou suco é o migrante nordestino. Contrapontos, talvez, interessantes. E outros setores de atividade econômica. Civil e indústria. Bom, se não tem mais questões, então acho que podemos encerrar. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Encerrado.